você, viu, Bu? A pergunta é a seguinte: quem manda é o Márcio Alberto. Ele diz assim: por ter algum conhecimento de Santo Alberto, da obra de Santo Alberto Magno, de Raimundo Lully e de outros autores, tenho a convicção de que as condenações da Igreja com relação à astrologia não se referem ao que o senhor ensina. Quanto a isso, não tenho dúvidas. Porém, gostaria de saber por que o senhor insiste na necessidade do conhecimento de cosmologia e de astrologia para uma posterior aquisição de conhecimento de filosofia e teologia. Deu para entender a pergunta, né? Se tiver precisar aumentar o som aqui porque começou a chover, então está o barulho da chuva, vocês me avisam. Olha só, por que a gente insiste tanto no estudo da cosmologia e astrologia? O primeiro, cosmologia é muito evidente, quer dizer, o que o próprio São Tomás, se eu não me engano, fala no prefácio à Suma Teológica, que um pequeno engano, um pequeno erro de ordem cosmológica pode ter como consequência graves enganos ou pontos cegos em matéria teológica ou filosófica mais avançada, metafísica, teologia. Quanto à astrologia, olha só, a gente insiste no simbolismo astrológico porque não é coincidência a astrologia estar no conjunto, no edifício das artes liberais. As artes liberais, o trívolo e o quadrívolo, foi concebido não apenas como um conjunto de conhecimentos especializados, mas como um conjunto de instrumentos essenciais à aquisição de conhecimento. Não somente de conhecimento, como de cultura em geral. Então, por exemplo, por que a gramática ela é simbolizada pela Lua, a esfera planetária mais baixa? É simples. A cultura, em primeiro lugar, é a capacidade de você expressar o que você sabe, o que você não sabe, e entender o que os outros expressam. Primeira coisa. Aí você vai pegando as outras. Por que a última é a astrologia? A última é a astrologia porque, olha só, a gente falou agora há pouco que os maiores bens da existência humana são bens de ordem espiritual. Não é isso? São bens que a gente não pode pesar. Mas eles não somente são bens que a gente não pode pesar. Existem bens que a gente sequer pode definir perfeitamente. Então, só para dar um exemplo, beleza é um deles. Você não pode definir beleza. Você pode definir um conjunto de métodos para produzir beleza num campo específico. Um conjunto de indicações para produzir beleza na arquitetura, para produzir beleza na escultura. É um conjunto de instruções práticas. Mas você não pode definir. Então, olha só, é um consenso universal que o universo em que nós vivemos é um cosmos, é uma ordem, ou usando o termo latino, é um mundus, é algo limpo. Quer dizer, olha só, a inteligibilidade do mundo era algo quase que evidente para os homens de alta cultura em todos os tempos. O mundo tem um significado. O mundo não é um conjunto de fatos brutos. Ele não é apenas uma agressão física. Ele não é, as pedras não são apenas pedras, as árvores não são apenas árvores, os rios não são apenas rios, os lagos não são apenas lagos, o céu não é apenas céu. É interessante que na origem da linguagem humana, você pega as grandes manifestações da cultura de todas as civilizações, e está aí também uma das dimensões dos clássicos, é o fato de que as palavras não tinham apenas um significado literal, ao qual se acrescentava um significado figurado e um simbólico artificialmente.
Não, todos esses significados estavam contidos no objeto indicado pela palavra. Quando alguém falava da árvore do conhecimento, era quase evidente na palavra árvore, por sujeito, por que o conhecimento vem de uma árvore. Porque ele comparava um fruto. Não era só uma comparação, era o seguinte: o sujeito olhava a árvore como um símbolo, espontaneamente. E a astrologia, olha só, a astrologia é um esquema simbólico muito simples. É um esquema simples porque, não, tá aqui, ó, tem 4 elementos, tem aqui, 3 qualidades, 7 planetinhas, uma dúzia de signos aí. O número de símbolos é bem reduzido. Tem lá 20, 30 elementos que você tem que decorar. Nesse sentido, é como a música ou como o alfabeto. Tem aqui 20 letras, tem aqui uma dúzia de notas. O número de elementos é muito simples. No entanto, esses elementos, eles reproduzem de maneira arquitetônica ou estrutural a imensa diversidade da inteligibilidade do mundo. O mundo assim, é um horizonte indefinido de coisas que podem ser entendidas. De coisas que significam alguma coisa para você. Olha só, é interessante que a falta desses estudos, eu diria de todos os estudos das artes liberais na era moderna, é talvez uma das maiores causas de deficiência cultural fundamental. As pessoas não têm os instrumentos para aprender o que os outros aprendiam. Isso se aplicaria ao conhecimento de filosofia e de teologia também. Com certeza. Com certeza. Olha só. Quantos anjos você já viu? Como é que você vai entender o que a Escritura fala sobre os anjos se você não entende simbolismo? Quantos círculos do inferno você já visitou? Quantos graus do paraíso você já visitou? Ou estados de perfeição espiritual, que nem na escada do São João Clímaco. Não, tem aqui os 100 graus da caridade. Aqui os 12 graus da humildade do São Bento. Quantos desses aí você já visitou, você já dominou? Nenhum. Como é que você vai entender do que o cara está falando se você não tem uma chave de leitura daquele mapa? Percebe que, olha só, existe um panorama imenso, um potencial imenso de coisas a serem conhecidas no mundo, e que são completamente ignoradas por nós. Então você precisa de uma chave, um mapa para começar a percorrer. Do mesmo jeito que, olha só, a gramática, sempre aqui entendida neste sentido tradicional, que é o sentido que o Rafael Falcon está falando, quer dizer, a gramática como ciência integral, como arte liberal integral, ela é o mapa do universo literário, ela é o mapa do universo da linguagem. Você não pode entender o que os outros falam se você não entende, se você não tem esse mapa. Uma parte desse mapa você ganha em casa ouvindo os pais falando. Uma parte desse mapa você ganha na escola, deveria ganhar ela integralmente numa escola, preparando o sujeito para ensinos superiores. Em última análise, você ganha ela apenas estudando os textos clássicos com alguém que já os compreendeu, que já sabe interpretá-los. Ela é o quê? Ela é o mapa do universo da linguagem humana. Pois bem, o simbolismo astrológico, ou uma estrutura simbólica equivalente, como o simbolismo alquímico, ou o simbolismo do I Ching, ele é um mapa dessas dimensões espirituais do mundo. Um mapa do que é bondade e maldade, beleza e feiura, verdade e falsidade. Ele é um mapa do universo enquanto inteligibilidade.
Tá? Enquanto você não é capaz, tá, de olhar, então, por exemplo, olha só, olha uma árvore. Tá? Uma árvore nasce da terra, a terra é marrom, tá? Ou vermelha, ou amarela. Ela cresce e, de repente, na árvore nasce um negócio verde. As folhas são verdes. Por que as folhas são verdes? De onde veio a verdura? É claro que eu posso dizer para você qual o componente químico que tem o pigmento verde. Mas isso não explica por que as árvores, todas, ou na sua imensa maioria, nascem de um elemento marrom e de repente se torna verde e não roxo, ou vermelha, ou amarela. Para o homem, vamos dizer, de todos os tempos, havia nisso um sentido. Quer dizer, não é só porque por acaso aqui tem um elemento químico que elas usam para assimilar a luz, tá? Esse elemento tem um pigmento verde por acaso. O acaso, né, para o homem romano, para o homem grego, para o cristão medieval, o acaso é uma espécie de sujeira. E não é a natureza das coisas. Não, o acaso é uma sujeira que encobre a minha ignorância. O que eu chamo de acaso é apenas a impressão derivada da minha ignorância. Eles nunca viam o acaso em nada. Agora mesmo, então, falando do William Shakespeare, você vê o tempo todo, e não somente no William Shakespeare, mas o tempo todo nos clássicos, quando acontece, então, um personagem mau sofre uma desgraça, alguém comenta que a justiça dos deuses nunca tarda, ou ela é infalível. Quer dizer, para eles, era evidente que isso não era um produto do acaso. É evidente que apelar para o acaso, né, é simplesmente dar uma declaração de ignorância. É simplesmente dizer, eu não sei o que aconteceu. Eu não entendi o que aconteceu. Então, olha só, uma árvore, na árvore, as folhas se tornam verdes, eles não pensavam que era acaso, eles falavam, tem um sentido nisso. O que a verdura dos vegetais indica? O que o vermelho do sangue indica? O que o ritmo desse planeta indica? Cada uma dessas coisas era grávida de significado. E esses significados, eles são ininteligíveis para o homem, se ele não pegar um sistema simbólico simples. Assim como o universo da linguagem como um todo, não, ele é ininteligível se você não começar aqui do alfabeto, das palavras, agora a semântica, se não for subindo assim. Então, o símbolo, a astrologia, ela é a mesma coisa em relação ao universo como potencial de significado. Ela é um meio de você gradativamente chegar a entender a ordem que é o universo. Olha só, não se engane, dizer, não, o universo é apenas uma desordem, é apenas um caos. Olha, meu filho, isto aí é apenas expressão da sua ignorância. É claro que de vez em quando a gente vê o universo como um caos. É porque a gente não está vendo qual é o sentido dele. Percebe? Então, olha só, isso aí não se entende hoje em dia sem o sujeito estudar um sistema simbólico. Então, é muito comum, a coisa mais comum que tem é você pegar o sujeito treinadinho em teologia e com uma insensibilidade estética e moral escabrosa. O sujeito é capaz de te recitar palavra por palavra como se define cada artigo do credo. E não é capaz de te persuadir daqueles artigos nem um pouco. Por quê? Meu filho, você foi estudar teologia, mas você não entendeu nem o universo que Deus criou. Você não entendeu que é o seguinte, olha, existe, como usando o título da famosa obra do São Boaventura, existe um itinerário da mente até Deus. E esse itinerário começa com aqui o simbolismo das pedras, a assimilação da linguagem, a apreensão
poesia clássica. Esse itinerário começa aí, filho. Se você pular daí, pular da sua ignorância, seu estado de ignorância provinciana, para a teologia trinitária, você vai se tornar um imbecil. Você vai se tornar um obstáculo à religião. Você vai ficar na frente da porta da igreja e não vai deixar ninguém entrar. O caminho que vai levar até o sujeito entrar na igreja e se ajoelhar diante de Deus é cultura. E cultura é, primeiro, compreender que o homem é inteligente, que existe inteligência. Segundo, que o universo é inteligível. É isso que não é praticamente impossível sem um sistema simbólico. Não existe nenhum conjunto de instrumentos integrais para a aquisição de cultura sem a compreensão de um sistema simbólico qualquer. Não é possível. Se o sujeito não entender que, olha só, meu filho, existem 7 dias na semana e existem também 7 dons do Espírito Santo. E isso não é mera coincidência. Existem também 7 planetas visíveis a olho nu. E isso não é coincidência. Existe uma articulação real entre todos esses fenômenos. Sem essa articulação, você nunca, jamais vai entender qualquer coisa acerca do que é Deus, do que é teologia, nada disso. Isso aí vai ser uma superstição na sua cabeça. O negócio vai estar em cima da sua cabeça e você não vai alcançar. Então a gente insiste muito nisso, porque isso dá um senso do real para o sujeito, exatamente como a gramática dá um senso do universo potencial da inteligência humana. E até da sua própria inteligência. Então, enquanto você não sabe falar, você não sabe nem o que você sabe que você não sabe. Então, essas artes elas não foram escolhidas arbitrariamente. Maravilha. Eu queria acrescentar uma notinha aqui ao que você falou. Que é o seguinte, eu já cheguei a pensar uma vez, até como imagem, né, de que as artes liberais eram, em algum sentido, artes gramaticais. Mais ou menos pelo seguinte, porque é mais fácil você interpretar uma coisa que foi escrita por um homem do que você interpretar uma coisa que foi escrita por Deus, certo? É mais fácil você descobrir a intenção do Virgílio ou do Camões do que você descobrir a intenção de Deus e fazer alguma coisa particular e concreta. Então, em algum sentido, você vai passar o resto da vida intelectual interpretando texto. O que muda é o tipo do texto, certo? E daí você começa com textos mais simples, foram feitos por homens, e daí você vai subindo. Quando chegar aí na altura do quadrivium, aquilo é interpretação de texto também. Só que o texto agora é um texto divino. Exatamente. Exatamente. Então você tem primeiro essa esfera do texto humano, da linguagem humana, e você interpretar isso. Agora você vai interpretar a mais simples das obras divinas, a obra natural, a obra da natureza. Então você vai a música que vai te dar o senso de proporções, o senso do que é beleza, do que é feiura, do que é a paz, do que é discórdia. Agora você vai pegar aqui o simbolismo astrológico, você vai começar a interpretar as obras da natureza em geral. As árvores, os metais, as pedras, os planetas. Meu filho, agora você pega aqui um negócio sobrenatural. Agora você vai falar de céu, inferno, e começar a ter um senso do que ele está falando ali. Exato, quer dizer, daí o cara que não consegue perceber nem a intenção de um homem ao escrever um livro, o cara querer descobrir ou tratar dos mistérios da Santíssima Trindade, isso é uma loucura. É uma loucura. Tá completamente fora de si. Completamente fora de si. Eu já cansei de ver isso daí. Bom, mas o que eu ia dizer era basicamente que São Tomás de Aquino virou assim o pobre São Tomás de Aquino virou um fetiche para essas pessoas que são semi-analfabetos, né?
Um dia desses eu ouvi um cara citando um texto aí de São Tomás, um trecho da Suma contra os Gentios, em que ele falava de Maomé, né? E dizia que Maomé, digamos assim, que Maomé chegava, o discurso de Maomé tocava as pessoas pelos sentidos. Então, quer dizer, falava que o discurso de Maomé tocava as pessoas porque ele era sensorial, certo? Evidentemente, ele fazia aí uma gradação de comparação com o discurso do cristianismo que seria superior ao de Maomé, porque apelava para um senso mais profundo das pessoas. E daí ele falava que, então, basicamente assim, que as pessoas de senso mais profundo não eram seduzidas pelo discurso de Maomé. E o cara estava citando isso como se isso quisesse dizer que o islamismo em si não seduzia pessoas de inteligência. Repare, que o meio de Maomé persuadir as pessoas era sensorial. Por isso, o islamismo não persuadiria as pessoas de inteligência. Mas imagina, São Tomás de Aquino, que era um leitor de Averroes, por exemplo, dizer um negócio desse, né? É loucura, loucura. Então o cara não consegue interpretar o sentido literal da frase de São Tomás. Não consegue interpretar o sentido literal? Exatamente. Não dá. Ele não leu, não sabe ler. Não sabe ler. Não dá isso. O Maomé usava uma linguagem figurativa, certo? E que apelava para os sentidos. Não significa que não tenha um sentido espiritual por trás. É evidente. E também não quer dizer que esse sentido não fosse evidente para o sujeito inteligente que estava ali do lado. Né? O sujeito simplesmente não sabe ler. Outra coisa é eles pegarem, o sujeito pegar, né? Eu sei que São Tomás de Aquino é um grande teólogo e filósofo. Mas você não pode isolar ele da cultura. Especialmente você não pode isolar ele da totalidade do conjunto da cultura medieval. Você não pode isolar ele da formação que ele mesmo teve. Então, pô, você quer estudar São Tomás de Aquino? Muito bonito, filho. Mas melhor ainda se você estudar o que ele estudou. Porque aí você vai compreendê-lo melhor.